E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar junto com você novamente, meu caro irmão e amigo, caro telespectador. Nós queremos nesta oportunidade mencionar sobre a chamada do apóstolo Paulo e a aprovação da igreja. Eu sou o pastor Simone Moraes, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, e este é o programa Semeando Bênçãos que está iniciando agora. Mais uma vez, quanto é bom a sua companhia conosco nesta programação. Se não for a você, não faria sentido termos este programa. No entanto, você é bênção. Eu quero chamar a vossa preciosa atenção para a leitura do texto no livro de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Nós estaremos lendo o seguinte: a igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio o Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Pois bem, meus queridos irmãos, depois de termos falado no programa anterior sobre a conversão de Saulo, nós estamos vendo agora a sua chamada. Isto não quer dizer que o apóstolo Paulo, ou então Saulo, que transforma em Paulo, traz uma chamada de uma hora para outra. Nos dias em que vivemos, existem pessoas que vêm para o Evangelho e quer de uma forma direta ser imediatamente enviado ou quer apenas estar já pronto, despontando, pregando o Evangelho. Mas a salvação, meus queridos, é imediata. Mas os dons, a experiência, ela vem ao longo do tempo. Este mesmo Paulo, enviado pela igreja de Antioquia, ele ficou, eu creio que da conversão até aqui, aproxima-se de 15 anos de experiência em andar com a igreja, em mostrar o seu testemunho. Ele teve o seu tempo de deserto, o seu tempo de adaptação na igreja do Senhor. Mas o momento chega. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, não fique triste. Na hora certa, Deus vai colocar em tuas mãos e você terá habilidade para desenvolver. Eu já vi também pessoas que vêm para o Evangelho e quer forçar uma situação e ser reconhecido de uma forma imediata, mas assim, como é fácil, recebe as ordenações e de repente já não dá mais valor e hoje já não está mais entre nós. Mas aqui nós vimos a chamada de um homem num modelo divino. A igreja que estava em Antioquia, havia entre ela alguns profetas, doutores, e dá os nomes que temos aqui: Barnabé, Simeão, chamado Níger, tínhamos o Lúcio, tínhamos o Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Saulo aparece na última nomenclatura. No entanto, no versículo posterior, a Bíblia disse que, e servindo eles ao Senhor, jejuando. Olha, para ser enviado por Deus, primeiro tem que servir na posição em que está. Às vezes até no anonimato, porque as coisas que nós fizemos para Deus, nós não fizemos para aparecer aos homens, mas fizemos como um dever de um salvo realizar a obra de Deus. Ninguém trabalha para a obra de Deus para ser salvo. Nós trabalhamos porque somos salvos. E eles ali servindo ao Senhor, diz a palavra, e jejuando, aí entra o lado divino. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Imagina que tinha 4 ou 5 aqui que estavam despontando na igreja. Tinha pessoas, tinha doutores, tinha profetas, mas no entanto, Barnabé e Saulo saem à frente
enviado diretamente por Deus, disse o Espírito Santo: enviai-me, ou apartai-me, ou separai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Meu irmão, Jesus sabe o seu nome. Você não está esquecido nas coisas de Deus quando você pensa, mas nós precisávamos ser lembrados. Eu não me desponto. Tem o momento certo, meu irmão. A obra de Deus é feita na direção do Espírito Santo. E quando o homem adequa a essa direção, ele vai longe. Ele tem força para resistir os problemas, as dificuldades, as adversidades, porque este mesmo Espírito que o chamou responsabiliza em fortalecê-lo para enfrentar os embates da vida. E já vai Paulo então. A Bíblia disse que jejuando e orando, impôs sobre ele as mãos e os despediram. Aqui vai uma outra nota. Pessoas que hoje não reconhecem mais a autoridade espiritual. O homem precisa estar sob a autoridade espiritual de alguém. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, mas no exercício do seu ministério aqui, ele dizia: eu faço aquilo que o Pai agrada, ou seja, eu estou sob a vontade do Pai. Ele foi tão claro assim: não sou eu que realizo as obras, mas aquele que me enviou. Meu irmão, não existe ninguém autônomo espiritualmente. Eu tenho que estar sob a autoridade de alguém. E aqui a igreja era esta autoridade. O Espírito Santo impõe à igreja a ordem de enviar, e Paulo sai e Barnabé realizando uma grande obra. Aí expulsam demônios, curam os enfermos, faz viagens missionárias, escreve 13 epístolas pastorais, e este homem vive uma vida milagrosa porque fora chamada pelo Senhor. Quero orar por você. Pai Celestial, que a tua bênção seja sobre cada ouvinte, que como Saulo e Barnabé estão também servindo ao Senhor. Se eles têm uma chamada, seja um dia enviado pelo Senhor para realizar a sua obra. Abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Visite a Assembleia de Deus mais próxima à sua casa. Deus tem sempre uma bênção para você. Queridos irmãos, o programa Semeando Bênçãos fica por aqui. Até a próxima programação, se Deus quiser.